Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, o podcast em que se conversa sobre o que os livros nos fazem, sobre o modo como nos marcam e transformam. A nossa convidada desta semana é Joana Bertolo, nascida em 1982. Depois de se licenciar em Design de Comunicação pela Faculdade de Belas Artes de Lisboa, viajou muito, viveu em vários continentes e publicou, entretanto, 2 romances e 2 livros de contos, o último dos quais, Inventário do Pó, em 2015, com a chancela da editorial Caminho. Mais recentemente foi responsável pela dramaturgia da Estação Terminal, um espetáculo de Madalena Vitorino e Pedro Salvador, que estreou a 12 de maio no Teatro Nacional Dona Maria II. Se estiverem atentos, podem vê-la a passear pelas ruas de Lisboa, sempre de bicicleta. Olá, Joana. Obrigada por teres aceitado o nosso convite. Olá. Boa noite aos dois. Espero que tenhas vindo de bicicleta, para não estragar aqui o imaginário. Vamos dizer que sim, mas moramos realmente Muito perto, no mesmo bairro. Não justificava a bicicleta. justificava. O tempo de tirar do cadeado excedia o caminhar a rua abaixo. Vamos começar pela tua primeira escolha, Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector, o romance de estreia dela. A Clarice é uma escritora que causa grandes paixões. As pessoas enamoram-se da escrita dela e da figura dela. É verdade. No teu caso, como é que se deu esse enamoramento? Foi com este livro em concreto? Agarrou-me de uma forma super forte, também porque foi muito cedo. É dos livros que eu trouxe hoje o que eu li mais prematuramente, li antes de ter 20 anos. Não sei precisar, devia ter 17, 18 anos. E foi uma experiência mesmo que me marcou muito. Eu lembro-me da praia, estar na praia com os meus pais. E era uma miúda particularmente irrequieta, estava sempre na água ou a dar passeios, não passava muito tempo na toalha. E naquela tarde fiquei siderada, foi um livro que me absorveu e que não me largou e foi o meu primeiro livro da Clarice Lispector e que, claro, a partir daí teve-me fã, teve-me fiel, é uma autora muito importante para mim, cheguei a ler a biografia, tudo a obra e em volta, porque é também um figurão, claro, uma mulher muito forte. E posso até, numa conversa sobre Lispector, posso até concordar que ela tem livros literariamente mais fortes, A Paixão Segundo GH ou mesmo O Seguinte, O Lustre, mas para mim este é sempre o livro de eleição, porque nunca outro me... E também diz muito... É muito básico a minha relação com ela, é muito primária, e nisso é bonito sobre a nossa relação com os livros, nomeadamente o facto de a protagonista se chama Joana. Exatamente. É tão óbvio quanto isso, quer dizer, eu podia fazer aqui um grande, mas não. Houve uma identificação quase imediata. Sim, quase imediata, e também o tipo de mulher que ela descreve, uma espécie de... Foi assim um dos primeiros romances... Há uma ideia muito querida a mim, que me é muito querida nos livros que eu gosto, que é uma ideia de caleidoscópio. São livros que não são propriamente fragmento, porque têm uma unidade muito grande, como um vulcão interior muito grande. Eu acho que procuro sempre isso nos livros, ou mesmo, por exemplo, neste desafio que vocês me lançaram, o mais interessante foi também perceber em mim mesmo os critérios, não é? Porque, claro, eu trouxe estes 3, e escusado será dizer que podia ter trazido tantos outros 3, porque é mesmo, estes pódios são mesmo muito ingratos. E então tive que clarificar para mim os critérios, o que é que eu procuro nos livros e esta para ideia esta escolha, de qual foi o teu critério para esta escolha, destes 3? Aqui foi mesmo o impacto, um livro... livros que te marcaram, sim. Que de repente foram tipo como se fosse um morro, não é? Sim, de repente, que aquilo mudou abriram-te tudo. qualquer coisa, não é? E a partir daí fui à procura, por exemplo, outro que ligo a este, que é A Campanila de Vidro da Sylvia Plath. Andei sempre, ou as protagonistas da Virginia Woolf, andei sempre à procura destas mulheres extremamente problemáticas, mas que parece que me revelam formas de ver o mundo. Ou seja, a Mrs. Dalloway, por exemplo. Exatamente. Já cá esteve, já houve uma convidada que trouxe. Eu, por acaso, da Virginia Woolf escolheria As Ondas, mas mesmo assim... São livros que, uma vez fechados, pousamos o livro, olhamos para o mundo e a nossa percepção das coisas mudou. E isso é sempre algo que eu agradeço muito aos livros, e este foi claramente essa a experiência. E depois, como estudava artes visuais,
trouxe a imagem. Para os ouvintes é um pouco ingrato, mas eu vou descrever. Depois eu estava na praia da Armação de Pera com os meus pais, devia ser umas férias, e voltei na tarde seguinte e produzi esta imagem, que é uma imagem simples que eu passo a descrever, que é o livro aberto numa das páginas sobre a areia, isto é areia, e este retrato veio a servir-me em vários exercícios posteriormente como autorretrato. Ou seja, este livro passou mesmo a representar-me. Ele andou, depois mais tarde, nos 23, 24, quando saí de casa dos pais, tinha-o sempre comigo, ele tornou-se assim um símbolo de alguma coisa. Quando o releio agora, assusta-me um pouco a mulher que eu queria ser, a mulher aqui veiculada, mas claramente assim cresceu Joana, homem, fina como um pinheiro, muito corajosa também. Era assim, pronto, claro, era um apelo muito grande a mim e à mulher que eu queria ser. Chegaste ao livro nos teus 17, fins de adolescência, não é? Inícios de mulher adulta. Lembras-te como é que chegaste até ao livro físico? Foi uma oferta? Foi um livro que te atraiu pelo título e tu compraste? Tens alguma relação com essa lembrança? Não saberia precisar, mas deve ter sido como quase tudo. Eu não tenho... Tento ser a leitora mais ávida que consigo ser. Eu acho que quem gosta de ler nunca diz com conforto que lê muito, porque tem sempre consciência daquilo que lhe falta ler. Mas já nestas idades tentava ler o mais possível, mas não sou muito boa com critério. É muito orgânico, tomo muito recomendações de amigos, mas nesta fase provavelmente não foi isso, porque lia de forma muito isolada. As pessoas com quem eu estudava ou treinava nesta fase, sobretudo, não gostavam tanto de ler quanto eu, portanto há de ter sido... Tu eras uma nadadora... Eu, nesta fase era atleta. A sério, não é? Eras mesmo... Sim. Passavas muitas horas por dia a nadar, não é? Sim, com os colegas do triatlo e com os treinadores, e muito pouco com os amigos neste tipo de interação, ou seja, ia às aulas de uma forma muito... Mas encontrava sempre espaços ou nos autocarros ou entre os treinos para ler. E até lia bastante. Hoje em dia, que tenho tanta dificuldade em encontrar tempo e silêncio para a leitura, pergunto-me como é que eu estudava e treinava não sei quantas horas por dia e lias. E lia tanto. Eu sim, gostava de voltar a ter essa disciplina. Dizes que também foi uma espécie de livro e que se tornou um bocadinho o ícone do livro que tu gostas, que é um livro que se posa e que tu olhas para o mundo e que vês o mundo de outra forma. Nessa tarde de praia em que estavas com os teus pais e que foste completamente sugada pelo livro e pela mulher por essa Joana, quando pousaste o livro, lembras-te do impacto do mundo a seguir? Sim, eu sempre sinto isso acerca de bons livros. Parece que aquela voz autoral, vamos dizer a Clarice Lispector, mas o autor sabia coisas acerca de mim que eu própria não saberia explicar. Às vezes os livros propõem-te novas formas de ver o mundo, mas eu acho que este em particular tinha mesmo a ver comigo. E isso perturbou-te ou fascinou-te? Ou as duas coisas? Sim, acho que ambas, até porque pronto, não é uma mulher... não é propriamente um exemplo de um role model muito equilibrado, é uma personagem bastante perdida na sua sensibilidade e tudo. Não posso dizer que possa ter sido o melhor role model que eu podia ter nessas idades, mas incitou-me a procurar outros lugares de mim, a ir mais fundo na minha própria sensibilidade. Tu já escrevias nessa altura? Sim, já escrevia muito, mas sem qualquer ideia de publicar. E isto influenciou a tua escrita de alguma maneira? Sim. Passaste a escrever um bocadinho como eu tenho uma fase Lispector fortíssima. Os autores muito fortes têm esse efeito também, é que de repente abrem-te um mundo, pode-se escrever assim e tu queres tentar escrever da mesma maneira. Aconteceu-te? Sim. Isso é engraçado nos diários. Eu não sou muito de reler os meus diários, mas agora, por exemplo, nas mudanças da casa e tudo, às vezes, sobretudo os mais antigos que não estressam tanto, folhear e abrir, e nota-se perfeitamente o que é que eu andava a ler naquela altura. A fase Saramago, a fase Lispector, porque... E também eu acho que vem das artes visuais, porque nas artes visuais não há pudor nenhum em aprender por repetição, não é? Tu copias os grandes mestres, tu copias a forma. Dos outros, e eu sempre fiz isso, eu sempre copiei imenso nos cadernos e nos diários, sem grande pudor da ideia autoral. Andava à procura da minha voz, mas às vezes uma pessoa tem que triturar, absorver
mastigar, digerir a voz do outro, até por contraste. Depois fartava-me, também tive fases de me fartar completamente de certos autores que adoro, e depois na síntese disso tudo uma pessoa vai se encontrando, apesar de eu assumir que ainda deve haver vestígios fortíssimos de Lispector na minha escrita. Tu nem te percebes, Não, já nem te lembras. Já nem te lembras. Tornaram-se quase orgânicos, não é? E nessa procura passamos para o segundo livro, para o livro das mutações I Ching, que foi aqui um livro que... Foi o que mais nos surpreendeu. Nos surpreendeu bastante, mais pela percepção que se tem, vais tu esclarecer, talvez errada deste livro, que pela nossa sensibilidade é muitas vezes desmontado, usado e interpretado um bocadinho como um livro de autoajuda. Totalmente. Conta-nos como é que é a tua relação com este livro, o que é este objeto? Sim. É uma das minhas paixões mais fortes em termos de livros e mais inexplicáveis. É de longe o livro que eu li mais vezes, que eu leio diariamente, constantemente, já há anos. É um livro fascínio, é um livro que não se deixa revelar, é um livro que tem uma harmonia interior, mas voltando atrás, um dos motivos pelo que eu trouxe aqui é que me sinto assim um pouco sozinha também no meu amor por ele, porque sempre que falo... Lispector há muita gente que gosta, nem por isso. Basicamente queres recrutar pessoas. Sim, exatamente, eu estou no Facebook, escrevam. Porque quando o menciono em festas ou assim, sinto que ele é posto no mesmo compartimento. Eu também leio tarot, por exemplo, é uma coisa que me respondem, ou da carta astral, eu percebo, são sistemas simbólicos de representação do mundo, que o I Ching também é, e esse facto jogou a favor e contra ele, ou seja, o facto de ter sido começado a usar como um oráculo fez com que ele se popularizasse nas classes baixas chinesas e chegasse até nós hoje. Senão seria mais um tratado de filosofia de sábios, como tantos que existem, e que se teria perdido. É dito que que é o livro mais antigo, o que é impreciso, ou seja, acho que há tratados sumérios e o Gilgamesh, por exemplo, que são mais antigos no tempo, mas é sem dúvida o livro que tem uma história, e graças à parte oracular, ao facto de podermos perguntar, fazer-lhe perguntas, que eu acho, só essa ideia acho lindo, um livro a qual podes fazer perguntas e que tem um sistema matemático organizado o suficiente que te dá respostas. E isso interessou-me de início, foi uma forma de interagir com ele, mas depois, até pela questão do futuro, que me agrediu um bocadinho, eu não tenho uma visão pré-determinista do mundo, e como ele é sempre usado para saber, será que ele gosta de mim, será que vou ganhar a Totobola, será que o Benfica ganha, não sei o quê. Esperemos que não. Não estamos a gravar antes da última jornada do campeonato. Já deitamos as moedas e eu digo-te... Eu não sei se quer fazer essa pergunta, não sei se gosto da resposta. E eu tenho que dizer que houve uma altura que essa parte me começou a esgotar muito, porque comecei-me a perceber da qualidade literária existencial, da sabedoria, o quão bonito é aquele texto. Portanto, vê-lo como oráculo é muito redutor. Exatamente, esse é o problema, que é... é um livro que se presta, tem imensas camadas, que se presta a muitas leituras, e aquela que se popularizou, conhecendo agora o livro com alguma profundidade, que agora já posso dizer que conheço, é mesmo uma tradução simplista e dá-me mesmo pena, porque o livro é tão bonito e é tão elegante, e estudá-lo e ver claro. Mas tu não o estudaste em chinês. Não, claro, eu ia dizer, Pronto. estudá-lo é relativo, porque nós, e gosto também muito dessa ideia, nós não temos acesso ao I Ching hoje em dia, porque ele é escrito em caracteres de chinês antigo, e há fóruns e fóruns e fóruns online de pessoas a discutir um caractere, ou seja, as diferentes... Pode mudar o significado. Exatamente, as diferentes traduções de uma linha, ou seja, só como arquitetura, o livro são 64 hexagramas, e cada hexagrama tem uma linha. Às vezes há discussões em volta de uma linha, de um caractere, dos diferentes tradutores contemporâneos, que são mesmo opostas, que recomendam uma coisa ou recomendam o seu oposto, e há grandes celeumas, e diverte-me muito também esta questão da tradução, de como é que se traduz um livro de um idioma ao outro, mas como é que se traduz um livro entre culturas, porque também é muito bonito a história das dinastias, tudo tem
para interpretar aquele livro é quase preciso perceber toda a história da China, quase, assim, ou o que é que quer dizer, por exemplo, 54 descreve os estádios de uma concubina ao entrar no regime de concubinato, ao casar-se com aquele homem. Quer dizer, isto hoje em dia... São códigos sociais também. Sim, há que entender o que é que aquilo queria dizer na altura. Tens que lês todos os dias. E lês o quê? Lês ao acaso? Há uma planificação da leitura? Ainda fazes perguntas? Já não fazes? Como é que é? Sim, leio sobre... Há muita coisa online, há fóruns, leio as diferentes traduções... mas sobretudo houve uma altura que comecei mesmo a esbarrar contra o caráter redutor da futurologia e nessas coisas sou muito metódica, ao mesmo tempo sou muito curiosa, mas também sou muito cética, mas dou sempre o benefício das dúvidas às coisas. E durante um ano ou um ano e meio tinha uma espécie de diário, de um caderno onde todos os dias colocava perguntas de coisas que relativamente mais à frente pudesse confirmar. Ou seja, usei-o plenamente como oráculo. Quase um estudo científico. Fui o mais científica possível. Claro que tinha... E os resultados? E é assim, isto é mesmo pessoal. Tenho mesmo algum pudor de dizer isto em público, mas não se... Mas só estamos aqui os três. Não estamos aqui os três e ninguém nos ouve. Não funciona como oráculo. De facto, que ilusão. Íamos terminar com os números do Euromilhões, mas no final... Mas o que eu aprendi nesta viagem, ou seja, por exemplo, nomeadamente, os insights que eu tive a perceber, a grande ciência do I Ching é fazer a pergunta certa. Porque fazendo a pergunta certa, específica, fazendo uma pergunta muito vaga, a resposta é muito vaga. Então uma pessoa tem mesmo que afinar a pergunta para a resposta ser inteligível. E os grandes insights que eu tive, às vezes, era só de clarificar a pergunta, já nem interessava a resposta, que foi uma coisa que eu trouxe comigo aprender a perguntar, para sempre. E depois também percebi... Se calhar era um livro útil para jornalistas, estou a perceber, não é? Sim, não, a arte de perguntar. E sobre também a arte de interpretar, porque é um texto extremamente poético, muito bonito, cheio de imagens, sobretudo da natureza, ou de estratégias de guerra, de estratégias de dominação, de como cuidar de um povo. Está imbuído da filosofia taoísta, ou seja, há, por exemplo, a lenda de Confúcio, quando estava no leito de morte e lhe perguntaram se ele ia em paz sobre a sua vida, ele disse que queria mais 50 anos para estudar exclusivamente o I Ching. Não sei se isso será verdade, mas consigo percebê-lo, porque é mesmo um livro que quando se percebe o que é tê-lo, o que é sabê-lo, ou seja, mais do que sabê-lo de cor ou decorá-lo, eu queria ser o livro. Quase uma ideia de que se eu tivesse o livro todo dentro de mim, teria aquela sabedoria, muito a imagem do sábio. E depois percebe-se muito, já li para amigos, ou seja, deitar as moedas e percebe-se muito aquele truísmo, aquela coisa banal de se dizer, mas é que nós já sabemos as respostas. Então, mesmo que aquilo diga o homem superior atravessa a grande água e o poço que cai, a pessoa diz, claro, tenho mesmo que ir buscar os miúdos ou não sei o quê. Encaixas naquilo que tu queres, em que queres acreditar. Isso é muito Mas se calhar, óbvio. agora podemos passar deste livro que é muito complexo e se calhar poderíamos ficar aqui 50 anos como o Confúcio, não a estudar, mas a falar sobre ele, para um que aparentemente é muito simples, mas se calhar é mais complexo do que parece à primeira vista, que é Un homme qui dort, do Georges Perec, título em francês porque não está traduzido para português, Um Homem que Dorme, e que é o terceiro romance do Perec, depois do Les Choses, que foi o primeiro livro importante, e antes dele entrar para o Lipo e seguir uma via mais experimental. E é um livro, para já fico muito contente de ter escolhido um livro francês, de um autor francês, um dos meus autores de eleição. Hoje em dia é tão raro alguém com menos de 40 anos falar ou escolher literatura francesa. Mas como é que, mais uma vez, como é que chegaste a este livro ou como é que este livro chegou até ti? Talvez também não sei rastrear o mapa, mas sei que tem a ver com os Oulipo e com aqueles constrangimentos que eles têm, aquelas regras que sempre me interessaram muito. Acho que li primeiro A Vida, Modo de Usar,
que é um livro que eu ponho no filão I Ching, ou seja, são livros-jogo, como a Rachuela, do Cortázar, mas para mim o livro do Perec, apesar de tudo, ainda e é um autor que também, para mim, muito importante, mas o que me teve um efeito parecido, se calhar está mais ligado ao primeiro, ao embate com a Coração Selvagem, mas também está ligado ao I Ching, porque nesta fase, ou seja, há que também cronologicamente situá-lo, nesta fase dos meus 20, eu leio sobretudo não ficção. Esta coisa de negligenciei muito o romance ou a ficção, porque estava a ler este tipo de coisas, sempre fui à procura de uma espécie de livros da sabedoria, o Zen, o Krishnamurti, o Sri Aurobindo ou o Rumi. Isso foram coisas que eu passei muitos 20 a ler mas ia lendo outras coisas e de alguma forma houve um diálogo muito forte entre este tipo de escrita, como dizer, mais filosófica ou esotérica, a que eu me dedicava muito, e de repente a escolha deste homem, ou também do Estrangeiro, do Camus, por exemplo, que eram personagens que faziam escolhas muito radicais na sua vida, mas que para mim, sobretudo na altura que o li, que fazia todo o sentido. E sobretudo este livro, nunca me esqueço o poder que teve sobre mim esta segunda pessoa do singular, tu. O tu. Não é? Eu fiquei, parece que o livro me entrou mesmo... Ao mesmo tempo ele parece estar a falar para ti, mas também é ele a falar consigo próprio, não é? É incrível. E ao mesmo tempo é um homem que se suspende, não é? Um homem que de repente é como que se descola da realidade. É uma espécie de um Bartleby, não é? Sim, prefere não fazer. Ele é estudante de Sociologia, prefere não ir ao exame, prefere ficar na cama a dormir, prefere deambular pela cidade e de repente parece que se afasta de tudo, dos outros, da sociedade, do mundo. Mas é um gesto radical. E como é que esta situação de alguém que se auto-exclui te marcou ou te impressionou? Claro, ou seja, eu tinha este regime de leituras que todas falam muito do desapego, do desprendimento, do não desejo, mas tudo num plano muito destas filosofias indianas ou orientais, tudo num plano muito poético, muito lírico, muito inspirador, mas de repente este livro trazia-me, eu não sei se o li com 25 anos, mas o personagem tem 25 anos, estuda Sociologia, vive numa mansarda e lá está, é o tal reconhecimento, ele só faltava chamar-se Joana. Como a outra. Exato. Foi só o que faltou para para eu colar-me totalmente a este livro. E porque não? É sempre uma pergunta. Porquê levantar-me esta manhã? É uma pergunta super pertinente que uma pessoa tem que se colocar. E ali os 20 acho que são a idade ideal para o fazer. O que é que eu ando aqui a fazer? De certa forma, o livro é quase um reverso desses outros, porque os outros caminham no sentido de uma iluminação, de encontrares um sentido no mundo e do teu lugar no mundo. E neste caso, não só não há nenhuma busca de sentido, como é a descrição factual de todos os gestos, de tudo o que ele faz. Sim, as listas. As listas, ele abre a janela, ele vai às escadas, ele vai à rua, e portanto é quase uma redução da realidade ao que há de mais básico, sem interpretação absolutamente nenhuma. São só factos. E no fundo é a anatomia de uma inexistência, porque não acontece nada. Basicamente ele praticamente não faz nada. E portanto é quase o reverso ou o oposto dessas grandes obras filosóficas que te ocupavam, não é? Sim, é verdade, mas ao mesmo tempo esse lugar do pó ou do nada, de que falam os grandes místicos, a questão da iluminação, não sei, nunca te sentiste iluminada? Sim, não, acho que a proposta era mesmo, para mim havia mesmo uma tradução desse, ou seja, estes livros funcionaram muito bem em conjunto. Claro que te propõe um abismo difícil de conciliar aos 20 anos, que não posso dizer que foram livros que me tornaram mais feliz, mas tornaram-me mais lúcida e sobretudo ampliaram o espaço a sensação de que nada disto é garantido, de que não tinha. E eu nos meus 20 eu tomei escolhas de vida não regulares, ou seja, eu era uma viajante, eu não ia. Agora estou aqui. Nunca ficavas muito tempo no mesmo sítio? Não, eu achava que ia viver assim uma vida. Também era uma forma de descolamento, de certa maneira. Sim, era a minha forma de desapego, era não ter esta coisa de estar-vos a dizer de eu não ter estes livros em casa.
é porque eu nunca tive biblioteca. Eu lia muito, mas entregava, lia emprestar. Só desde que vivo em Lisboa há 3 anos que comecei a... O que é engraçado, porque tenho uma estante pequenina, agora crescentemente maior, mas aquela coisa que se diz que podes conhecer uma pessoa pela sua biblioteca, para mim não... Porque estes livros todos mais importantes em que pensei, por exemplo, para a vossa resposta, não estão lá. E eu olho para aquela estante e vejo-me por omissão, vejo-me... conta a história destes últimos 3 anos. Eu sou o que não está lá. E este livro que teve um impacto tão grande em ti e que não tens, voltaste a ele, não voltaste, procuraste-o mais vezes e largaste-o no mundo? Dos 3 livros que eu trouxe, o Perto do Coração Selvagem só li uma vez. O Wishing leio ainda constantemente. E este e o Coração das Trevas do Conrad eram os livros que, quando eu chegava a um país novo, a um idioma novo, ia sempre tentar arranjar para ler. É uma espécie de batota, porque, por exemplo, eu quando li Ein Mann der schläft em alemão, foi para aí na segunda semana de lá estar, eu não falava alemão. Mas dá-te uma rede, porque tu sabes o que o livro conta. E efetivamente estás ali a empilhar palavras, não estás a perceber nada. Pedra de Roseta. Mais ou menos. E estes 2 livros foi os que eu li mais vezes, mas sempre em idiomas diferentes. O Coração das Trevas já li em português, este nunca li em português, agora percebi porquê. mas li-o em várias outras. E vi o filme, há um filme. Exato, que aliás o Perrec co-realizou. Sim, exato. Faz a adaptação também. Exato. E reviste no filme? Não pretendo ver o filme. O livro é sempre melhor. Sim. É um exercício ingrato às vezes de ver filmes de livros. Sim. Não. Mas procuravas o livro em vários idiomas para aprender o idioma porque já conhecias bem o livro ou pelo fetiche do livro? Sim, eu acho. Ouvi de ti de outros podcasts que a maioria das pessoas coleciona versões. Sim. Eu cheguei a ver o livro em idiomas, sei lá, cirílico e coisas que eu não poderia, mas é um objeto que tu conheces intimamente e também é aquela coisa de, não sei, é um pouco idiota, mas eu já li um livro em alemão. Era assim a primeira vez. Parecia que eu já me dava uma entrada no idioma de não, eu já li um livro em alemão. Sim. Ao mesmo tempo não percebi nada, mas se quiseres eu conto a história. Assim. Então era uma espécie de passaporte, o Perrec é o passaporte. Era, sem dúvida. Um passaporte literário. Era o meu... E depois, como está cheio de lista de nome e tudo. E pronto, e com este passaporte literário terminamos a nossa viagem de hoje. Recordar que Clarice Lispector é editada em Portugal pela Relógio d'Água e este Perto do Coração Selvagem não é exceção. Está disponível por cerca de 12€. O livro das Mutações I Ching, de autor desconhecido, não tem neste momento edições em Portugal, mas podem encontrar em português do Brasil 2 edições com preços que variam entre os 23 e os 30€. E Um Homem que Dorme, de Jorge Perrec, não tem edição portuguesa. Lá está, a Joana não teve a oportunidade ainda de ler. Fazemos aqui o apelo a algum editor que o queira fazer, porque a Joana precisa de ler este livro em português. Para poder dizer que eu não sei que língua é esta, mas eu sei contar a história. Mas para os amantes do francês podem encontrar o livro Un Homme qui Dort na versão original, na Amazon francesa por 6,50€. Sempre em português, o Biblioteca de Bolso está disponível, como sempre, através do iTunes, do SoundCloud e por subscrição RSS. Não se esqueçam que agradecemos sempre que classifiquem e critiquem os nossos programas e sigam-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, em facebook.com/Biblioteca de Bolso. E até à próxima semana com um novo convidado. Obrigada, Joana. Obrigada eu. Até para a semana.